Boa tarde, pessoal. Bom, aqui estamos de volta no segundo episódio aqui. E agora a gente está acompanhado do Ricardo Nunes. Ricardão e do nosso amigo Renato Modesto. Renan, é bem modesto ele. Sempre. E continuamos com o Johnny aqui também, né? Johnny, vamos lá. Voltamos para o segundo episódio. Vamos falar aqui das nossas colaterais, certo? Tem muita gente com muita curiosidade. O sistema das colaterais. Risco escocês antigo e aceito, na primeira temporada do Pod Tem, a gente teve uma temporada inteira de 6 episódios falando sobre o risco escocês. Isso. Né? A segunda temporada a gente falou sobre o estoicismo versus onde a gente podia encontrar ele no rito escocês antigo e aceito, um debate acalorado com o nosso professor. Abração, professor! Saudade, hein? E agora a gente está aqui para falar das colaterais. Beleza. No primeiro episódio, a gente estava construindo aí uma ideia de escadinha, horizontal, vertical. Falamos um pouco do que é exatamente o sistema inglês, né? A gente entrou nessa conversa aí. A gente ainda não falou um pouco da história, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. E aí você trouxe o sistema didático aqui pra gente, né? É pra gente jogar dominó. Pra gente jogar dominó, enquanto a gente né? tava esperando vocês chegarem, a gente tava numa partida aqui. Você consegue dar um zoom aqui na mesa aqui, Cruzebeck? Ave Maria, hein? Grande Léo. O nosso Léo aqui é o nosso assessor aqui. A gente tá complicando bem a vida dele. A voz da consciência. Olha só, olha lá. Agora a gente tá lá, olha. O sistema didático do nosso amigo João. Vai lá, Que pedrinha será que eu tenho, mano? vai lá. Ó, seguinte, quando a gente olha pro rito escocês antigo e aceito, ele é um sistema, como eu falei, composto de 33 graus. Ok. Então você tem o grau 4, 5, 6, 7, ele é um equivalente ao empilhamento. Tá. Você vai subindo até chegar no 33. E você, obviamente, tem que passar pelo grau 10 para chegar no 12, tem que passar pelo 15 para chegar no 20 e Tá. assim vai. Então, isso aqui, esse empilhamento, é o que É o 33 que a gente conhece. ou qualquer coisa que seja em escadinha. Tá. A maçonaria inglesa, ela é diferente. É isso aqui. Quando eu falei que a gente confunde aquela imagem que a gente mostrou no episódio passado, que a gente tende a ver essa imagem e ler ascendentemente, na verdade é isso aqui. Então, por exemplo, estou aqui, grau 3. O que eu vou fazer? Eu posso vir para cá, eu posso vir para cá, eu posso vir para cá. Eu que escolho. Eu não tenho obrigatoriamente que fazer esse. Não, Tem que fazer escada nenhuma. nenhuma, não é escada. Eu posso seguir esta linha. De repente, não, eu quero parar aqui. Tá. Parei aqui. Eu quero chegar nesse aqui. Então eu venho nesse. Aí eu sei que para chegar nesse, esse aqui é um pré-requisito. Eu Então tenho eu que vou e ir pra... faço e chego. Tá. Mas esse outro lado, se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não Se eu quiser, não eu não quiser, eu não faço. Então, qual que é a ideia? Quando as coisas estão colocadas desta forma... E isso tudo depois do grau 3. Depois do grau 3. Certo? Se eu fiz o grau 3 no rito escocês antigo e aceito, eu posso fazer isso aí no sistema inglês. Pode. Eu posso depois ir para o rito escocês retificado, lá para o mestre escocês de Santo André. Pode. Eu posso ir para o sistema, certo? Tem que Isso. ficar claro, porque tem a mística de que se eu comecei no grau 1, 2, 3 do rito escocês, eu tenho que seguir para o mestre secreto, grau 4. Não necessariamente, tá? Então, assim, é aquilo que a gente comentou no episódio passado. O Brasil vive uma situação maçônica sui generis. A gente tem uma gama muito ampla de ritos, né? Para participar e para conhecer. Então, uma vez no grau 3, é você que vai definir o seu caminho, né? Claro que se sua loja for do escocês, a tendência é que os mestres da loja meio que forcem a barra para você seguir o escocês. Mas isso não é uma obrigatoriedade, tá? Então, assim, e o que eu acho bonito disso aqui é que não existe hierarquia. Porque, por exemplo... Como que é? Conta pra nós essa questão da hierarquia. Quando você tá num sistema que tem 33 graus, o 33º é o último e o você mais tá falando alto. da hierarquia na questão de graus. Aqui não existe hierarquia, porque eu vou fazer o meu caminho da forma que eu quiser. Tá. Se eu quiser fazer tudo isso aqui, putz, eu posso. Vou passar minha vida inteira fazendo isso. Tá. Mas eu posso. Se eu não quiser, não. Tem muitos irmãos que chegam no arco real
E para param. lá. E É. não quer saber o resto. E tá tudo bem. Então não existe essa, olha, você precisa chegar aqui, você precisa fazer isso. Não existe essa ideia de sistema, como eu tô concebendo a estrutura inteira. Então, de 33 graus, 13, 6, não tem. É Tá. cada um no seu caminho. Tá, E tá. a hierarquia é tão interessante nisso que o Gobo tá trazendo, que o chefe dessa ordem, Uhum. ele não é o mesmo dessa. Então você tem... Você tem o grão-mestre da marca, você só pro arco tem o real. grão-mestre da preceptoria, do grande priorado, né? É isso. Exato. Cada ordem vai ter o seu grão-mestre, os seus grandes oficiais, a sua estrutura administrativa, Tá. e que varia constituição, regras, alguns são mais abertos, outros são mais fechados, então isso também cria uma outra infinidade, né, de conhecimento e de possibilidades, coisa que num sistema hierárquico, né, de graus, você acaba tendo que uma única estrutura, uma única regra pauta toda aquela estrutura. Tá. Então você não tem muito... Ah, mas eu gostei mais disso. Aqui eu acho que brota isso de, putz, eu gostei muito disso, eu quero me dedicar muito a essa história. Tá. E coisa que num sistema de graus você acaba ficando um pouco mais engessado, né? Tá. Isso. Tá. E, diga. Não, assim, indo um pouco pro lado da... Você tem um livro aqui que você... Então, para quem quiser conhecer um pouquinho dessas ordens colaterais como porque eu já ia todo, puxar pra questão da história, né? vamos falar da história. Mas para quem quiser conhecer um pouquinho das ordens colaterais como um todo, esse livro é muito bom. Beyond the Craft, e existe a versão em português, né, que chama Além da Maçonaria Simbólica. Os dois estão disponíveis, né? Tipo, claro que o em português é mais fácil de achar aqui no Brasil. Mas... Por motivos óbvios. Por motivos óbvios. Mas é um livro muito interessante porque ele traz um resuminho de cada ordem, um resuminho da estrutura de cada ordem, dos paramentos, sabe? É bem legal para quem quiser conhecer de uma forma bem genérica. Genérica no bom sentido. É muito interessante esse livro. Recomendo. Ele esclarece um pouco da estrutura administrativa também. Também. Ele vai falar um pouquinho da história, um pouquinho da disposição dos oficiais, um pouquinho dos paramentos, um pouquinho da parte administrativa. É um pouquinho de tudo, mas ele pega grande parte das ordens colaterais. Tá. É impossível falar da história das ordens colaterais, até mesmo da história da maçonaria como um todo, né? E, obviamente, não passar pela Inglaterra. Sim. Tá. Só que como tudo teve um começo, conta um pouco desse começo aí pra gente. Lá na Inglaterra. Tá. Pra gente falar da história das ordens colaterais, a gente precisa voltar um pouquinho para trás. Bem para trás. Bem antes de se pensar algo como colateral. Tá. Porque eu até tenho uma frasezinha que eu trouxe no próximo slide aí, que é... Aliás, esse é um outro livro também que as pessoas poderiam adquirir do Cryer. Sempre bons os livros do Cryer, depois eu falo mais sobre ele. Próximo slide, por favor. Quando a gente não conhece a história, muitas histórias surgem. Tá? Então é aquela coisa, fulano disse que viu, que ouviu da vizinha, sabe? Então assim, começa uma coisa assim. Então, a gente tem sempre que entender um contexto para poder falar da história. E quando a gente fala da história das ordens colaterais, a gente tem que começar com aquele que seria o primeiro grau acima do grau de mestre que surgiu, tá? Então, próximo slide, por favor. Pensem o seguinte, a gente tem, lá por volta de 1725, a estabilização do grau de mestre. O grau de mestre não foi uma coisa criada, tá aqui, grau de mestre, foi uma coisa sendo construída ao longo dos anos. Você tá falando do rito, qual rito? Não, terceiro grau. Grau... Estamos na Inglaterra, pensando no surgimento do terceiro grau. Começo do século XVIII. Isso, 1725. Beleza. A maçonaria, quando ela surge, basicamente são 2 graus, aprendiz e companheiro. Lá por volta de 1725, o terceiro grau, ele é colocado no sistema. Como eu falei, ele não foi criado de uma hora para outra, ele é uma criação que foi sendo construída ao longo dos anos. Se estabelece como terceiro grau. Uma vez que o terceiro grau está estabelecido, o sistema simbólico se concretiza também. Aprendiz, companheiro e mestre. Só que, na Inglaterra, quando você começa a olhar, logo em 1730 vai aparecer um fenômeno chamado Master Lodges. O que seriam essas Master Lodges? Não se sabe exatamente. Os historiadores ainda se debatem para
se debatem e debatem para ver o que isso está, o que seria uma Master Lodge. E também, lá por volta de 1733, surge um fenômeno chamado Scott Mason's Lodge. Tá. Tudo isso na Inglaterra, apesar de ser Scott. Então, o que é a Scott Mason's Lodge? Esse é um fenômeno interessante. Como é que eu sei de tudo isso? Próximo slide, por favor. O que a gente conhece hoje como List of Lodges, lá na Inglaterra, Tá. surge aqui, em 1733. A primeira List of Lodges que se conhece é um manuscrito, que é o Rawlinson Manuscript. Tá? Na sequência, logo depois, em 1734, vai vir o Pines Engraved List. E depois, em 1735, o Pickard's Plate. Todos esses três são listas de loja. Todos esses três aparecem nessa mesma sequência de lojas. Então vai loja 1, loja 2, loja 3. Quando chega na 115, Scott Mason's Lodge, que se reunia na Devil Tavern Temple Bar. Loja 116. Logo ali na esquina. Logo ali na esquina. Isso. Master Mason's Lodge, Bear and Arrow, Butcher Row. Então, assim, na taverna e onde era. Tá. Ok. Como eu falei, não se sabe exatamente o que era isso. Porque, mas... obviamente, tem que ter cerveja, né? Claro. Claro. É em inglês. É um pub. É um pub. Então, assim, mas o Scott Mason's é a primeira forma de alguma coisa acima do grau de mestre que aparece. Tá. Tecnicamente, as Master Mason's Lodge são lojas que se reuniam apenas os mestres, obviamente, para o terceiro grau. Tecnicamente, tá? A gente tem aqui uma Oats Coffee House. Finalmente o café. Finalmente. É isso? Agora tinha café? Não. Veja bem. sabemos. Tá no nome. É. Então, assim, a gente percebe o seguinte, existe uma ebulição acontecendo, é isso que isso mostra pra gente. Tá? Esse período aqui, o começo do século XVIII, ele tem uma certa ebulição política na Inglaterra, Sim. né? Porque o primeiro ato de união vem em 1701. Mas aí o ato de união da criação do Reino Unido, né? Sim. Então, assim, esse período ele tá um pouco Sim. nervoso, politicamente falando. E aí eu entendo, pelo menos com a visão histórica, política e geopolítica da época, principalmente, porque você vê, 1735, 10 anos depois você teve a Revolução Jacobina, Sim. né? 1743, 1746, se eu não me engano. Jacobita. A Jacobina é francês, Jacobita. E esses jacobitas, eles foram para os Estados Unidos depois. Sim. Uma parte foi... Em exílio. Na verdade, eles são exilados da Inglaterra para a França, que é a dinastia Stuart. Só que aí tem uma questão histórica meio complicada, que é assim, dependendo da fonte que você ler da maçonaria brasileira, vai falar diretamente que a dinastia Stuart foi banida para a França e, na sequência, a dinastia de Hanover assumiu. Isso não é verdade. Tá? Porque quando a dinastia Stuart vai para a França, vai a parte católica da dinastia Stuart. A parte protestante continua reinando na Inglaterra. Tá? E vai reinar... James I vem I dele. Vem dessa parte, desse ramo protestante. Sim. Aliás, é jacobita por causa de Jacobus, que é James em latim, né, que é o Jaime em latim. É o Tiagão, exatamente. Não vou perder a oportunidade de falar que o cara é xará, meu. Não vou. Não, tudo bem, faz parte. Então, assim, a dinastia Stuart ela vai continuar reinando na Inglaterra por um tempinho. Até que vai ter a rainha Anne, ela teve um filho, esse filho faleceu, ela não vai ter herdeiros, e ela vai baixar um ato chamado Act of Settlement, que vigora até hoje, e proíbe qualquer católico de assumir o trono inglês. Então aí, quando ela morre, eles vão procurar o parente protestante mais próximo. E aí eles vão encontrar em Hanover. Que aí começa a dinastia de Hanover. Então, assim, tem toda essa questão. Então, você vê como é que tava uma ebulição total. As revoltas jacobitas, elas acontecem política. durante a dinastia de Hanover. Tá? As revoltas jacobitas, é nesse período. Mas aqui tá no meio do rolê. A maçonaria ela vai refletir a ebulição social daquela época. Tá? Então a criação de graus não é incomum se a gente pensar nessa inconstância social. A cisão dos antigos com os modernos se deu em que ano?
A cisão? A cisão não, a união. Que não, Não, teve não. uma cisão. Então, mas aí a grande loja, a primeira, a gente 1717. tem 1717. Aí depois teve 1751, a grande loja dos antigos. 1751, a dos antigos, Isso. exato. Que não é cisão. Não é uma cisão. Tá. Eu vou- Simplesmente saiu uma parte daqui e fundou uma grande loja aqui. Não. Não Também é isso. não. Também não. Porque isso Não, faz não. parte de tudo isso aí. Eu vou falar sobre isso. Vamos Beleza. pro próximo slide, só para vocês verem, para eu chegar lá. Next. É muito inglês. Essa imagem, ela é bem famosa, tá? Ela é do Bernard Picard, Tá. e ela tá na Biblioteca Nacional Francesa, ó. Legal. Scott Mason's Lodge, Devil Tavern, Master Lodges, é o que tá ali. Essa imagem aqui tá onde? Esta tá na Biblioteca Nacional Francesa, ela pode ser consultada, mas ela é de um livro, próximo slide. Ela é deste livro aqui. Tá. Cerimônias e costumes religiosos de todos os povos do mundo, representados pelas figuras desenhadas por Bernard Picard, que é o tiozinho aqui Tá. à esquerda. Quem que é o Maurício de Souza aí? Esse aqui, o tiozinho desenhado aqui. Tá. J.F. Bernard. E está no volume 4. Tá Legal. nesse livro, aquela ilustração. Tá? Ela Legal, tá nesse legal. livro e tá na Biblioteca Nacional Francesa. Então aquele desenho famoso foi esse cara que fez. Próximo. E aí, vamos começar a falar de outra fonte importante que vai chegar, a gente vai chegar lá, Vamos nos chegar antigos lá. e modernos. Essa questão dos graus, Tá. ela não é uma exclusividade inglesa. Lá na França, isso também vai acontecer. Então, onde a gente começa a ver isso? Graças ao discurso do Ramsay. Andrew Michael Ramsay, foi um senhor escocês Tá. que ele vai para a França. Lá na França, ele vai ser tutor do Charles Stuart, que é o filho já, a segunda geração exilada, Uhum. né? Ele era irmão e ele era jacobita, Tá. tá? Então, assim, Importante ressaltar isso. isso é importante. Ele era jacobita e ele vai escrever esses dois discursos. Os dois também estão acessíveis, né? Você consegue acessá-los lá na Biblioteca Nacional Francesa. Dá para ampliar bastante e conseguir ler, tá, o que ele escreveu. Tá. E por que esse discurso é importante? Próximo slide, por favor. Pelo contexto em que ele foi escrito. Olha só, o Ramsay, ele é iniciado na Inglaterra, lá em 1730. Ok. Em 1736, começa uma campanha antimaçônica na França. Então ele já Tá. está na França. Ele vai escrever o primeiro discurso. Ok. Em 1737, um ano depois, começa uma criminalização contra a maçonaria, lá na França. Então, Ok. basicamente, era o seguinte: se você tinha uma taverna e abria essa taverna para reuniões maçônicas, estava preso. Você poderia Olha, que ser preso, interessante. né? Por quê? Porque existia essa questão com a maçonaria. E aí, o Ramsay vai escrever o segundo discurso. Que já acabou, né? Com certeza. Hoje tá tudo tranquilo. Você vê, tubarão, tudo amigo, ninguém claro. discrimina mais nada. Ninguém é, nesse mundo. Uhum. Aí ele vai escrever o segundo discurso. Só que quando ele escreve o segundo discurso, ele tem uma missão. Essa missão do segundo discurso é abrandar a maçonaria perante o Luís XV e o cardeal Fleury, Tá. para que a maçonaria seja palatável ao olhar francês. Então, ao olhar francês ou ao olhar da monarquia? Monarquia e religião. Mas ele está pensando em nobreza, Tá. tá? Então o que ele vai fazer nesse segundo discurso? Ele vai partir de algumas fontes. Esse segundo discurso tem uma conotação cristã muito forte. Uhum. E ele vai fazer uma ligação interessante, que é o seguinte: ele vai falar muito, como é que ele vai falar dessa religiosidade? Ele vai falar muito dos cruzados. E Tá. cruzados, ao longo do tempo, vai ser lido como templário. Que não deixa de ser uma forma de chamar a nobreza pra tudo isso. Sim, então, exatamente. Quem eram os cruzados? Nobres. Tá. Quem eram os templários? Nobres. Tá. Então, esses nobres, religiosos, devotos, tiveram um contato com a maçonaria lá na Escócia. Ele vai contar toda uma história Tudo que não é narrativa, tem nenhuma... É toda não? uma narrativa. Que beleza. Nada verdadeiro sob o ponto de vista histórico. Tá, Nada verdadeiro. Mas essa narrativa vai colar, Tá. tá? Então, ele vai conseguir, porque aos olhos de um francês, pedreiro, eu não sou pedreiro, eu sou nobre. Agora, quando é um cavaleiro, não sei das quantas, aí, opa! Por isso que eu falo, todo mundo pergunta, esse ano eu tô fazendo 26 anos de casado. Todo mundo pergunta pra minha mulher, como é que você aguenta? Aí eu viro e falo, é narrativa. É narrativa. Tudo é narrativa. Você Então. entendeu? É isso.
E por que esse discurso é tão importante? Ele conseguindo abrandar os ânimos do rei e do cardeal, ele não cria nada, mas ele pavimenta o caminho para a criação dos altos graus na França. Tá legal. Então é através dele que bom, os graus são criados. inclusive na primeira temporada que a gente falou do rito escocês antigo e aceito, você dá uma pincelada nesse Dou uma tema, pincelada nessa história. mas mais voltado pro continente europeu. Isso. França, Alemanha, né? Isso. Naquela ebulição toda lá. E agora a gente tá na Inglaterra. Isso, porque vai existir uma troca, França e Inglaterra, o tempo todo. Então, o que ele cria lá, em algum momento chega na Inglaterra. Tá. Entendeu? Então, e como eu falei, ele na verdade não vai criar nada, mas ele vai pavimentar o caminho para a criação dos altos graus. Aí criam-se altos graus aqui, criam-se altos graus aqui. Tá. Tá? Então, próximo slide, por favor. Só para vocês entenderem uma coisa. Como foi estudado o discurso de Ramsay? Como é que você sabe muita coisa que ele fez? Porque esse irmão aqui, que fez o Life Endre Grutter, Tá. belo nome. Eu com o nome desse. Ele publicou um artigo na revista Plumbline, que é uma Tá. revista de pesquisas maçônicas lá dos Estados Unidos. Tá. Em 2017, ele publicou um estudo filológico. Filológico. Estudou como foi escrito o discurso do Ramsay. Tá. E esse estudo filológico foi feito pelo Alan Bernheim, que é um outro cara maravilhoso. Tá. E o Alan Bernheim chegou à seguinte conclusão, que o Ramsay, para escrever o discurso dele, para conseguir, né, que a galera vai partir da Constituição de Anderson, então a estrutura do discurso do Ramsay é mais ou menos a estrutura da Constituição de Anderson. É um mystery place. Ele vai contar uma história, né, fictícia de que fulano foi maçom, fulano foi maçom, fulano foi maçom, fulano foi maçom, e assim vai. E cola. E cola. E aí ele vai Chega partir... até Adão. Ele não chega até Adão, mas Mas ele tenta. o Anderson chegou. Tá. E aí ele vai partir de Filostórgios. Quem foi Filostórgios? Depois eu vou falar mais sobre ele. Foi um doutor da igreja, só que o Ramsay não leu Filostórgios. O Ramsay leu o Cardeal Fleury. Sabe, eu quero agradar o Cardeal Fleury? Claro. O livro do Cardeal Fleury. Claro, Enfim, claro. ele leu o que o Cardeal Fleury escreveu. Próximo slide, por favor. O Ramsay leu este livro. Ele leu esse livro aqui. Isso, que Legal. conta a história da igreja, que parafraseia o Filostórgios. Depois eu falo do Filostórgios legal. porque ele é muito importante por um outro grau. Tá. E ele fez isso em 1724. Legal. Próximo slide, por favor. Em 1717, Hum, a gente tem a Constituição da Grande Loja. sim. 1723, as Constituições de Anderson. Certo? Certo. O grau de mestre, a gente já está em 1735, Por aí. mais ou menos, né? Uhum. Então, assim, não dá pra gente cravar que o grau de mestre surgiu exatamente com a Grande Loja da Inglaterra. Na verdade, é assim, ele não é um dá fenômeno... pra cravar isso. A Grande Loja Unida? Não, tô falando da Grande Loja. Não. O grau 1717. De mestre, não, o grau de Quando mestre, surge, não. quando surge, Certo? não. Quando Tá. surge, não. Mas ele... A gênese dele já estava lá, Beleza. tá? É que ele foi... Aí depois de tudo isso, eu só tô fazendo aqui um catado, porque, obviamente, e a gente tem que trabalhar muito isso pro público que tá assistindo a gente, Uhum. é óbvio que tem um paralelo. Sim. Eu, na minha cabeça, eu tenho formação no rito escocês antigo e aceito. Eu faço um paralelo para me encontrar. Tá, onde é que eu tô vendo aqui o capítulo do Arco Real? Deixa eu ver. Onde é que eu tô vendo aqui o Cavalaria Templar? É fatal. Todo mestre formado no rito escocês antigo e aceito, ele vai tentar fazer isso. Mas assim, se cabe alguma sugestão, não faz isso. Sim, não faz Não isso. faça. Pelo amor de Deus. Não faça. Entendeu? Eu tentei fazer isso e às vezes eu me pego fazendo isso porque é um vício, não tem jeito, né? E aí quando eu me pego fazendo isso, eu paro. Mas pro cara que tá assistindo a gente aqui e que tá fazendo essa comparação, tá? Então você tem lá, 1717, Grande Loja da Inglaterra, 1723, Constituição de Anderson, por volta da década de 30 do século XVIII, surgimento do grau de mestre, 25, 30 e tal. Aí a gente vai caminhando lá para a década de 60, onde tem as 3 batidas distintas, certo? Uhum. E o rito escocês antigo e aceito, da forma que a gente conhece hoje, 1801, ó, já está no século XIX. Sim. Vai vendo o acompanhamento.
Aí eu pergunto pra você. E detalhe, 1801 sem grau simbólico. Sem grau simbólico. Grau simbólico é 1804. Isso. Beleza. Falando nas colaterais, né? Do jeito que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, o arco real, quando que ele surge? 43. 1743. ou 45. Eu vou mostrar Ou depois a data seja, certinha. no século XVIII. Sim. Né? Nessa ebulição inglesa aqui. Ele tem a ver com o fenômeno do Scott Master Mason, por isso que eu... Claro, claro. E a gente tá falando do arco real. Uhum. Em cima desses discursos do Ramsay, que você tá puxando aí, que ele tenta puxar a nobreza e tal, ele foi iniciado na década de 20 do século XVIII, certo? Não, 30, década de 30, 30. que você mostrou aqui. 30. Ok. E ele começa com esse discurso e tal. Quando que cola? Por quê? A gente tem o arco real, depois a gente tem as preceptorias templárias, a gente tem os priorados de Malta, a gente tem os tabernáculos, né? Quando que cola isso? Como que é isso? Então, na verdade, é assim. Tudo isso que você está falando surge de forma separadamente e esporádica. Porque se eu fizer um paralelo, Uhum. eu chego lá no rito escocês antigo e aceito, eu tenho uma coxa de retalho. Aqui também. Então, só que aí tem um detalhe. No rito escocês antigo e aceito, eu tenho uma coxa de retalho, eu peguei um grau aqui com o Frederico, na Alemanha, eu peguei um aqui na França, eu peguei um aqui, aí veio o americano, o Supremo Conselho Mãe do Mundo, foi lá, ó, esse aqui é o rito escocês antigo e aceito com os 33 graus. Pegou um grau ali, um grau aqui e tal, e montou o rito escocês antigo e aceito. Beleza. Da forma que a gente enxerga as ordens colaterais, essa coxa de retalho não se juntou. Mais ou menos. Não é bem assim, não. Ela então, se junta... Mas dá essa impressão. Não, mas não é. Ele vai falar depois, porque tem uma questão que é americano, uma estrutura americana que é um espelhamento da estrutura inglesa, mas a maçonaria americana, ela vai seguir essa estrutura que o Gobo comentou. Tá. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. Americana. Na Inglaterra, não. E são ordens espelhas. Exato. Elas são Então, um espelho do outro. Mas a questão é que, assim, nesse período que eu tô citando aqui, é antes de tudo isso, bem antes, e é um momento onde os graus estão sendo criados. Tá. Então, por que eu tô mostrando isso aqui, por exemplo, ó, a maçonaria Harodim? Você já ouviu falar desse termo? Lógico que não. Então, a maçonaria Harodim... É óbvio que não. Mas, ó... Que pergunta. Olha como é interessante. Eu falei do Ramsay. Falei que o Ramsay era jacobita. Tá. E falei que depois do discurso do Ramsay, vários graus foram criados lá na França. Ok. Certo? Ok. Aí lá na Inglaterra, a gente vai ter um fenômeno chamado maçonaria Harodim. Harodim é um termo que aparece em Reis, é esse termozinho que tá em hebraico no quadradinho. Reis é Malachim em hebraico. Claro, tá bem claro pra mim. Super. Inclusive aqui, 1 Reis, capítulo 5, versículo 16. É exatamente onde tá escrito isso. Esse quadradinho. Mas em português, né? Em português. Tá bom. Esse quadradinho é traduzido como está em vermelho. Davam as ordens Malachim, aos trabalhadores. Isso. Então a palavra Malachim normalmente começa a ser traduzida assim. Os supervisores, por exemplo. Próximo slide, por favor. Mas o que é Malachim? É um vocábulo hebraico que significa o que tem domínio, descreve os oficiais de Salomão. Olha que interessante. Sob o ponto de vista maçônico, se refere a um sistema de graus que prosperou no noroeste da Inglaterra, um reduto jacobita. Noroeste. E perdurou até quase a União de 1813. Tá. Então, o que acontece lá... Noroeste acontece cá. divisa com a Escócia, praticamente, ali. Então, mas o legal é, os jacobitas fomentaram, através do Ramsay, graus aqui. Os jacobitas fomentaram, e o Ramsay tem influência nisso, graus aqui. Tá. E como era a maçonaria Harodim? Próximo. Ó, tinha algumas características. As lectures, que são as instruções, são explicitamente cristãs com muitas citações bíblicas. Os rituais, na maioria, possuem uma forma catequética. A procura pelo verdadeiro nome de Deus para encontrar a felicidade e a bênção. O número de graus conferidos é maior que apenas os 3 do Craft. Os temas abordados nos rituais não restringem a construção do Templo de Salomão. Ela existe até hoje? Não. Mas incluem também outras histórias bíblicas, como a Arca de Noé, a Escada de Jacó, e assim vai. Isso é novidade. Uma temática importante é a construção do segundo templo sob o comando de Zorobabel, com uma espada na mão e a trolha na outra. A palavra adoption
é usada como sinônimo de initiation. Tá. E assim vai, tem uma série. E essas informações, próximo, por favor, Essa é um rito estão isso. neste livro. É um rito isso. É um sistema. Foi É um um sistema sistema. maçônico que passou a ser conhecido como Maçonaria Harodim. Ele está integralmente neste livro. Aliás, esse livro é maravilhoso. É uma série de 5 volumes, tá? Tá. Do Jon Snow. E neste livro, ele resgata a Maçonaria Harodim. Tem figura? Não tem figura. Ah, então infelizmente. pra mim é difícil. Viu? Tá? Então, assim, o que é importante perceber, Tá. isso que eu tô falando, vão surgindo os graus aqui, as histórias vão sendo contadas, criadas, montadas, entendeu? Então, beleza, ok. É mais ou menos uma... Cara, é a forma mais antiga que se tem de passar conhecimento. Sim, Forma oral, sim, né? sim. E aí, um belo dia, alguns vários, vamos escrever, vamos juntar e vamos sistematizar isso aqui. Isso. Mas a minha ideia ainda de coxa de retalho, que não se juntou, ainda Eu vou não te se mostrar desfez. onde ela se junta. Mas a questão é assim, primeiro ponto, a gente tem que entender que não surgem ordens colaterais, surgem graus. Ok. Quando surgem graus, Então, não surgem ordens colaterais. Não, beleza. O risco vocês também, quando eles surgiram graus. Sim. Surgiram graus. Mas o catálogo que foi feito lá é diferente do catálogo que foi feito aqui. Beleza. Tá? Próximo, por favor. Next. E aí vem um rito, para você ver como existe uma coisa França e Inglaterra. Existe um rito chamado Rito de 7 Graus, Rite of 7 Degrees, que é um rito criado na Inglaterra por franceses que residiam em Londres. Que interessante, cara. Beberam na fonte do Ramsay? Com certeza. Tá, então assim, o maior propagador foi o Pierre Lambert de Lintot, tá? Essa é a estrutura do rito de 7 graus, Tá. tá? Arquiteto. Originalmente. Percebam que surge numa estrutura escadinha, Escadinha. tá? Surge nessa estrutura. Escadinha. Mas isso aqui é extremamente importante, tá? O estudo do rito de 7 graus é uma coisa que agora vem se desenvolvendo. Antigamente era um pouco difícil de você encontrar material, mas hoje em dia até que tá melhor. Para quem quiser saber mais, próximo slide, por favor. Eu me baseei nos anuários da Quatuor Coronati. Esse é o Ars Quatuor Coronatorum. Tem um anuário da Quatuor Coronati que fala do rito de 7 graus em Londres. Próximo. Um outro anuário que ainda mais nota sobre o rito de 7 graus em Londres. Tá. E atualmente tem esse autor, o David Harrison, que é um historiador, e ele tem vários livros onde ele resgata rituais antigos. Nisso ele tem um livro só sobre o rito de 7 graus, Tá. e ele fala isso em outros livros dele, então vale a pena também. Beleza, então, é assim, como você ainda não desmistificou da minha cabeça, não que você tem essa obrigação, né? De que as ordens colaterais, elas são uma coxa de retalho que não se juntou assim como o risco escocês antigo e aceito. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar esse boi pra você, beleza? No próximo episódio, já vai dar um tempo pro pessoal se inscrever no canal, né? Acionar o sininho lá, né? Isso já vai dar esse tempo, curtir, comentar. Não, isso é tão óbvio que às vezes a gente nem fala, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Muito bem. Então, pessoal, continua acompanhando aí. A gente volta pro terceiro episódio. Enquanto isso, o João vai bolando uma fórmula aí de me convencer, tá? Beleza? Eu vou terminar o jogo. Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu.